Você já pensou em sair, sumir do Instagram por um tempo? Ficar fora das redes sociais me fez entender uma coisa que a maioria das pessoas ainda não entendeu. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu me chamo Ricardo, eu trabalho há quase uma década com vendas e tecnologia, mas o que realmente mudou a minha vida e eu compartilho aqui nesse canal foi o que eu vivi nos bastidores sobre disciplina, visão, consistência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acredita também nisso, já se inscreve, deixa o seu like e vamos para mais um vídeo. Bom, por que eu saí? Por que eu tomei essa decisão há quase 3 anos atrás? Eu gosto de começar e refletir em cima de um texto que fala um pouco sobre o motivo e o que me fez levar a essa decisão, que diz lá em 2 Coríntios 4, versículo 18, que diz o seguinte: portanto, não olhemos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, vamos fixar o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. E eu estava numa fase muito difícil quando eu tomei essa decisão, e não pensava que ia até mesmo ficar todo esse tempo, mas eu tinha que tomar uma decisão que iria fazer eu ter um pouco mais de foco, um pouco mais de visão em cima daquilo que é de fato mais importante. E naquele momento eu estava muito distraído, e hoje, no mundo e nas redes sociais, as pessoas mostram muito, né, apenas o que convém para elas, e a gente, querendo ou não, entra num grau de comparação. Então, mediante essa fase difícil e no meio das dificuldades que eu estava passando e querendo achar uma nova saída, um novo encontro para mim naquele momento, que me faria, de certa forma, mudar o meu estágio, estar mais animado, mais feliz, eu via o Instagram, eu via redes sociais como uma fuga. Eu via como uma forma de ter muito conteúdo, muito entretenimento, dopamina, pessoas conversando, você está muitas vezes rodeado por pessoas que você acha que estão se importando com você. Então, pouca direção eu estava tendo, pouco direcionamento e clareza do que eu devia verdadeiramente focar, entregar o meu tempo, distribuir de forma muito mais assertiva, de forma muito mais produtiva naqueles dias, naqueles momentos. E foi aí que eu tomei essa decisão. Eu percebi também que a conexão dessas pessoas que eu tinha nas redes sociais era muito superficial. Desde os stories que a gente posta, os conteúdos, os posts, eu estava rodeado, eu estava com muitas pessoas e muitos amigos, mas somente de maneira online, ou muitas das vezes algo que para você marcar ou você conseguir se encontrar com aquela pessoa tem um custo muito alto. Então, quando você para pensar, e quando eu olhei assim e refleti em cima disso, eu vi que, cara, quem seria, quem vai ser as pessoas que vão continuar comigo, apesar de eu não estar mais nessa rede social e nesse momento, nesse movimento, nesse tipo de engajamento que tem hoje. Eu refleti e eu vi que, cara, só os de verdade vão permanecer. E eu te digo, faça o teste. Eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas, para não te dizer que foi quase nula as pessoas que continuaram comigo após eu tomar essa decisão. E eu te convido a ter essa experiência só para você ver quem você acredita que hoje está com você, mas lá no fundo, se você precisar, se você tiver numa crise, ou se você não aparecer num story, num post do Instagram, essa pessoa não te chama. Essa pessoa não vai perguntar como que você está. E foi isso que eu passei, e eu vi que o silêncio foi o que de fato me deu mais clareza, e não estar ali com vídeos de entretenimento, pessoas reagindo, buscando um status e um mero compartilhamento, curtidas e comentários nos meus posts. Então, o que eu aprendi também como uma lição para tudo isso, todas essas fases? Eu vi que o sucesso real não veio dessas curtidas que eu tinha, não veio de você estar rodeado de amigos que muitas das vezes você acha que eles vão socorrer ou te ajudar quando você precisar. Mas o verdadeiro sucesso não vem dessas curtidas, não vem dessas mensagens em redes sociais, mas daquilo que você vive nos bastidores, daquilo que você passa, onde ninguém vê, onde apenas aquele que bate na tua porta é aquela pessoa que vai te ajudar e não aquela que está ali curtindo ou até mesmo mandando uma mensagem. Meu casamento, a minha família foi o que eu foquei naqueles dias e foquei até hoje cada vez mais, e foi, olha, uma virada de chave para eu construir um alicerce no maior projeto que Deus também nos fala, que é a família. Olha, a gente perde muito tempo com isso, sem mesmo perceber. E quando eu vi que, cara, eu dediquei todo aquele meu tempo que eu tinha para aquilo, porque de fato mais importava, e o que eu de fato tinha que construir, consolidar na minha vida, tive uma grande virada de chave. E essa sim é uma virada de chave e uma forma de você mudar a sua vida. E não quando você de fato tem um poder aquisitivo, uma mudança financeira na sua vida. Porque isso não diz respeito apenas a financeiro, mas a tempo, a propósito, a foco e o que de fato
é mais importante, sabe? Eu construí meu casamento, então hoje, graças a Deus, eu tô cada vez mais dando um passo além para construir a minha família. E hoje, mais do que nunca, eu tenho uma tranquilidade maior para conseguir ter um controle quando eu voltar com o Instagram. E não antes, quando eu estava numa fase difícil e que o Instagram cada vez mais te mostra que você pode ser mais feliz, porque você vê a vida de outras pessoas, mas aquela não é a sua vida. Então eu voltei a ouvir Deus também, porque eu tive mais tempo com Ele, eu tive um foco maior na leitura da palavra e na minha conexão espiritual. Eu foquei no que de fato eu não poderia ver naquele momento, mas no que eu acreditava. E não no que as pessoas dizem que eu deveria acreditar. Porque as pessoas mostram que você deve fazer da maneira delas, como elas fizeram, que você vai chegar lá. E que você sabe, 99% das vezes, esse método, se fosse o que fez a pessoa chegar lá, ela não estaria compartilhando com você. Não de qualquer forma, não dessa maneira como vem hoje compartilhando. E eu comecei a viver para mim, não para os outros. Justamente por focar no offline, focar nos bastidores. Eu vi que, cara, o que realmente vale não é o que é compartilhado, mas o que é vivido na prática, o que é no dia a dia. Ninguém te tira. Ver isso e ver que você hoje não precisa estar viajando, estar saindo de casa e a primeira coisa que você faz é tirar uma foto para postar, isso é libertador. Convido você a ter essa experiência. Eu passei a medir, não por alcance, não por engajamento, mas por os frutos que verdadeiramente importam, os frutos que são mais importantes. O tempo que é gasto hoje, não em tela, não em algo superficial, mas em algo que é eterno. Algo e pessoas que vão caminhar contigo do teu lado até o final da sua vida. E essa, eu te garanto, se você foca na sua família e na sua comunhão com os irmãos, com Deus, com o seu relacionamento com Deus, cara, não tem nada que pague por isso. Mas assim, de fato, teve coisas difíceis e uma das coisas mais difíceis que eu tive foi o medo de estar perdendo algo, o medo de não estar atualizado, o medo de não estar naquele lugar onde todo mundo está hoje. Convenhamos, a gente sabe que está todo mundo engajado e sempre por dentro das tendências, e a gente não está nisso. No primeiro momento, gerou um certo questionamento interno, sabendo que lá no fundo a nossa escolha estava sendo a correta, mas você vê o mundo e as pessoas indo para outra direção. Mas daquela sensação que eu via e eu percebia que, cara, eu sumi do mundo, eu não faço mais parte desse povo, desse sucesso superficial, eu comecei a ter essa energia maior e eu venci isso, esse medo de não estar, de pensar que estou perdendo algo. Repensar, então, e reaprender para o cérebro se acostumar com isso não foi fácil, mas eu garanto que valeu a pena, foi libertador isso. Saber que você não depende mais daquilo ali hoje. Eu vou trabalhar cada vez mais para quando eu conseguir voltar e ter um ciclo social online, digital novamente, eu conseguir dominar essa ferramenta, esses meios, mas não eles me dominar. E isso é o mais importante quando você toma as rédeas da sua vida. E o impacto que eu tive também na minha fé é muito que é compartilhado na própria Bíblia, em Salmos capítulo 1, onde diz que medite dia e noite comigo na minha palavra, o Senhor nos diz, e assim a gente de fato frutifica, ou então em Romanos 12, transformai-vos com o poder e a renovação da nossa mente. O mundo hoje te mostra que você tem que transformar e ter um mindset do mundo, e a Bíblia nos mostra o verdadeiro mindset, o verdadeiro repensar que nós devemos ter a cada dia sobre as nossas vidas, se estamos no caminho correto. Ou João 15, que diz para a gente permanecer nele, e ele vai permanecer em nós. Isso é o mais importante, é o mais impactante. Provérbios também nos fala de sabedoria, nos fala que começa com a gente tendo esse temor e esse cuidado, esse zelo com que de fato vai ser eterno. O resto é ruído, o resto é só breves e longas distrações para você e sua vida. Aí, que nem eu comentei antes, eu pretendo voltar. Isso é algo que eu vejo não só para minha vida profissional, mas minha vida pessoal. Eu te digo que sim, mas não do mesmo jeito, não da mesma forma e gradualmente também, porque hoje eles te fazem por meio do engajamento, por meio de todos os algoritmos e agora com inteligência artificial, a venda de produtos. Se você também não paga por redes sociais, se você, assim como eu e a maioria das pessoas, utilizam as redes sociais e não pagam, não utilizam ela, muitas das pessoas não usam para trabalho, você vê que você é o produto, se você não paga por ele, você é o produto, isso é comprovado. Você é utilizado, seus dados estão salvos nessas plataformas.
E eu quero utilizar elas como uma ferramenta e não como um vício ou como algo que me domina, me controla. Automaticamente, sem a gente querer ou perceber, a gente tá ali, a gente acaba mexendo, acaba abrindo, começa em um vídeo, vai para outro, começa num comentário, numa curtida, a gente já vai para outra. E isso toma o nosso dia, isso toma a nossa vida a longo prazo. Eu quero usar ela, mas não ser usado por ela. Então, como reflexão, eu até trago, você pode comentar aqui comigo nesse vídeo, deixa aqui para mim, quanto que você pagaria por essa rede social? Pode não ser somente o Instagram, hoje o TikTok anda muito forte, que é justamente vídeo curto, justamente os vídeos que você rola infinitamente a tela. E aí, tempo, muitas pessoas dizem que é dinheiro. Cabe cada um ter a sua reflexão, porque hoje você trabalha e você ganha X valor pelo seu tempo. E hoje, em média, é comprovado estatisticamente, muitas pessoas passam 2 horas por dia rolando a tela, vendo e compartilhando vídeos e documentários e estando preso frente a uma tela. Se 2 horas hoje vale R$ 20 em média, vamos chutar um valor aqui do seu tempo, se você passar por 30 dias 2 horas, você está gastando, investindo, jogando seu tempo para redes sociais, em média aí R$ 1.200 por mês. Algo para aquilo que não é cobrado, algo é de graça. Então reflete e olha só até onde a gente pode chegar com isso. Então é uma coisa que é muito forte. Eu também vi um vídeo falando justamente sobre isso e a quantia da expectativa de tempo que nós temos ao longo da vida, se for subtrair desde o tempo que nós temos passando em sono, que a gente dorme todos os dias, o tempo que a gente gasta comendo, dirigindo, fazendo toda uma análise, uma estatística, a gente passa muito tempo hoje em redes sociais, o estudo foi dos Estados Unidos, chegar ao fim da vida e a gente perceber que a gente perdeu tanto tempo como ele mostrou, como eles acabam trazendo os dados para nós ali. Olha, é uma distração inútil que vai nos levar a um abismo que, olha, é só ladeira abaixo. Eu te garanto. Tem uma virada de chave hoje aqui que isso pode te poupar muitos e muitos anos da sua vida. Olha, eu não quero tudo isso. E eu acho que você também não. A gente tá sem tempo hoje, né? Fala que, meu Deus, eu tô sem tempo, tô na correria. Como que você tá? Ah, eu tô na correria. Mas, cara, não falta tempo, falta é foco, falta prioridade, você decidir e tomar as rédeas da sua vida. É isso, essa é a real. Essa é o que é difícil você conseguir controlar e você dominar. Porque parece descanso, né? Você, eu vou descansar, eu chego do trabalho, eu preciso ter um tempo ali a sós, eu preciso... Não, cara, você não está descansando. Você não está descansando. A ciência mostra e comprova que isso está só te destruindo. O cérebro, inclusive, apodrece também. Então, cara, não se deixe dominar, não se deixe levar por isso. Foque, como eu falei lá no início, no que é eterno, foque no que a gente não vê. Porque o que o mundo mostra hoje cada vez mais vai estar ali. Compre isso para ter benefício daquilo. Invista nisso e você terá aquilo. Olha, defina as suas prioridades e foque no que é eterno. E naquilo que não muda, é imutável. Não depende de tendência, hype e nem engajamento. Você concorda comigo, discorda comigo? Você conseguiria passar um tempo hoje sem o Instagram? Você acha que mudaria a sua vida? Comenta aqui para mim, deixa o seu comentário. Eu também deixo um desafio aqui para você. Passe um tempo hoje, 3 dias. 3 dias fique sem para você ver de verdade. Faça esse teste. Depois volta aqui e me conta como é que foi a sua experiência, o que mudou na sua vida. Compartilha também com alguém que precisa ver essa mensagem, alguém que você conhece. E já curte, deixa o seu comentário, sua curtida, compartilhamento. E me diz aqui que cada vez mais essa mensagem também tem que ser entregue. Lembre-se, a base firme, a mente em paz.